Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Felipe Viana, aluno de graduação do curso de Engenharia Eletrônica da UFRJ, e vou falar sobre as ferramentas que eu desenvolvi para auxiliarem na criação de bases de imagens usadas no treino de redes neurais convolucionais. Participou comigo nesse projeto também a aluna Karen da Silva Olinto, também da graduação de Eletrônica, além de outros alunos de graduação, mestrado e doutorado. Nós fomos orientados pela professora Mariane Rimbaud Petralha e pelo professor José Gabriel Rodrigues Carneiro Gomes. Eu vou começar falando sobre o contexto em que se deu o desenvolvimento dessas ferramentas, depois dos objetivos que nós tínhamos com elas e, por fim, de como elas foram implementadas e dos resultados que nós obtivemos com elas. As ferramentas foram desenvolvidas dentro de um projeto realizado para uma empresa do ramo de petróleo. O objetivo do projeto era automatizar o processo de inspeção visual que essa empresa realizava em dutos das suas instalações submarinas. A empresa usava veículos remotamente controlados para percorrerem a extensão dos dutos, filmando eles. Em seguida, alguém assistia a essas filmagens e relatava eventos que fossem identificados que merecessem um monitoramento. Então, por exemplo, se fosse identificado que uma parte do duto estava danificada. E essa automatização se daria por meio de redes neurais classificadoras. As redes neurais classificadoras têm sido bastante utilizadas no processamento de imagem. O Google Fotos é um exemplo de aplicação que faz uso das redes neurais. Então, aqui na imagem, o usuário pesquisou pela palavra gato e o Google Fotos lista todas as imagens desse usuário que ele identificou que continham um gato. Um exemplo de uma arquitetura bastante utilizada é a ResNet. É uma rede neural convolucional que apresenta um bom desempenho para identificação de objetos nas imagens quando treinada na base ImageNet. Essa base ela contém milhões de imagens classificadas de acordo com os objetos presentes nelas. E essas classes vão desde gato e cachorro até árvore e lápis. Tanto a ResNet quanto a ImageNet são bastante acessíveis e facilmente encontradas. Nós então definimos que usaríamos 3 níveis de classificação. O primeiro nível iria dizer se foi encontrado um duto na imagem. O segundo nível iria dizer se foi identificado algum evento de interesse nesse duto. E o terceiro nível simplesmente iria detalhar qual foi o evento encontrado. E é muito importante de notar também que cada nível seria implementado com uma rede neural própria. Então, isso significa que cada nível iria demandar uma base de dados própria, uma base de imagens própria, para poder treinar a sua rede. Na arquitetura das redes neurais, nós usamos justamente a ResNet com 18 camadas, com uma etapa de pré-treino usando as imagens da ImageNet. Essa etapa de pré-treino garante que as redes neurais já tenham dentro de si as ferramentas e as estruturas para conseguir enxergar padrões e texturas nas imagens. Depois a gente faz uma etapa de treino usando imagens apenas dos eventos dos dutos para que as redes neurais saibam associar os padrões e texturas que elas estão vendo aos eventos e às classes que nós desejamos. Como as imagens dos dutos são imagens muito específicas, essa base de imagens precisaria ser montada por nós a partir das filmagens submarinas fornecidas pela empresa para nós. A base de imagens tem claramente, então, uma relação forte com o desempenho da rede neural.
Afinal, é a partir dela que a rede neural aprende quais tipos de imagem representam uma determinada classe. Então, como nós poderíamos garantir que a base gerada por nós estaria de acordo com o que a empresa esperava? Então, daí surgiu a necessidade da gente desenvolver uma ferramenta que permitisse à empresa não só avaliar o desempenho das redes neurais, como corrigir a base de imagens quando o desempenho não estivesse satisfatório. Para isso, a gente desenvolveu um programa escrito em Python usando o módulo PyQt, que é um módulo para desenvolvimento de interfaces gráficas. Então, a ideia seria usar as redes neurais para prever as classes das imagens de um vídeo e usar essa interface para exibir as predições das redes neurais junto com as suas respectivas imagens. Com os botões do lado direito, o usuário poderia realizar correções caso encontrasse uma predição errada, indicando a classe certa da imagem. E aqui a gente chega ao aspecto, possivelmente o aspecto mais importante do programa, que é ele cria um diretório para cada classe. E ele salva as imagens anotadas pelo usuário de acordo com as classificações que ele dá. Então, por exemplo, se o usuário classificar uma imagem como duto, na rede neural 1, essa imagem vai parar na pasta duto. E não só isso, como o usuário pode fazer anotações e salvar o seu progresso para retomá-lo futuramente. E isso era muito importante porque alguns vídeos eram muito grandes, muito extensos. Então, a gente recebeu vídeos, por exemplo, com 4 horas de duração. Dificilmente um usuário conseguiria terminar a anotação de um vídeo desses em uma única sessão. E além disso, a gente também evitava perdas de progresso por eventuais problemas durante a execução do programa, como uma queda de energia ou problemas no próprio programa, né? O usuário fechar sem querer. Aqui na imagem a gente tem a visão do terminal com o programa sendo executado. O terminal mostra as classificações dadas pelo usuário para as imagens. A ideia era usar o terminal como parte da interface, fornecendo uma visão um pouco mais ampla das anotações do usuário, já que a interface só mostra uma imagem por vez. Então, o primeiro aspecto que a gente observa do programa que merece ser mencionado é que ele acelerou muito a montagem da base de imagens. Como ele salvava as imagens em diretórios de acordo com as classes, era muito fácil de incorporar essas imagens à base já existente. O programa também se mostrou uma boa ferramenta para o nosso projeto que tinha recursos limitados. Como eu falei, quanto maior e mais variada a base, melhor é para o desempenho da rede neural. Mas essa tarefa, claro, demanda que haja tempo e pessoas disponíveis para trabalhar nisso. E a interface nos ajudou a otimizar esses recursos. A interface também auxilia numa intervenção futura na base. Então, bastaria alterar o código do programa para incluir uma nova classe. Então, a empresa poderia fazer isso. E depois é só realizar uma nova rodada de anotação. E aí essas novas imagens anotadas poderiam ser facilmente incorporadas à base. E é importante a gente notar que o maior gargalo na responsividade da interface foi o tempo de extração dos frames dos vídeos. Então, para compensar isso, nós
criamos a opção de a interface pegar as imagens diretamente de um diretório, ao invés de extrair os frames do vídeo na hora. E aqui cabe destacar também que, como a interface mostra só uma predição por imagem, fica difícil de ter uma noção de como está o desempenho das redes no geral. É uma visão mais micro das predições, que acaba sendo bom para a montagem da base de dados, porque a gente pode escolher a melhor imagem que estiver mais limpa ou que melhor represente a determinada classe, mas para avaliar o desempenho das redes neurais acaba não sendo o ideal. E foi pensando nisso que a gente desenvolveu esse outro programa, também escrito em Python, que gera um arquivo de vídeo a partir das predições. Então a ideia seria basicamente a mesma, exibir as imagens das filmagens submarinas do lado das predições. Mas aqui a gente exibe as predições do vídeo inteiro. Isso é mostrado nessas barras inferiores aqui. Cada barra corresponde a um nível de classificação. Os gráficos no canto superior direito exibem a predição atual e as 3 próximas e as 3 anteriores. Então, o que a gente poderia pontuar sobre esse programa é que ele trouxe uma visão muito mais intuitiva das predições. Ele facilita muito a interpretação do desempenho delas. Como a gente vê o vídeo sendo reproduzido junto com as predições, é como se a gente estivesse vendo junto com as redes neurais. E por gerar um arquivo de vídeo, é muito mais fácil de compartilhar o desempenho das redes neurais. A interface de anotação exigia que houvesse um computador com Python instalado e os módulos necessários instalados para poder exibir as predições. Já com esse programa, uma vez gerado o vídeo pode ser facilmente enviado por e-mail ou colocado em um pendrive para ser visualizado em uma reunião, por exemplo, para debater o desempenho das redes neurais. Então, nesse caso, bastaria ter um único computador com os módulos instalados e o vídeo só precisa ser gerado uma vez. E um outro aspecto importante que nós observamos diz respeito ao tempo de execução do programa. Então, mas ainda assim, nós conseguimos ficar perto de uma ordem de 1 para 1. Então, um vídeo de 30 minutos levava em torno de 40 minutos para ser gerado. Às vezes era mais, às vezes era menos. Para tentar mitigar isso, a gente colocou uma opção de gerar um vídeo que exibe apenas um frame por predição. E com isso, o tempo de execução do programa reduziu drasticamente. Então, o vídeo de 30 minutos levou 5 a 6 minutos para ser gerado. Tanto esse quanto o problema de responsividade na interface não foram impeditivos para usar os programas, mas com certeza seriam coisas a serem melhoradas em versões futuras. É isso que eu tinha para falar para hoje. Muito obrigado pela atenção de todos.